The Dragon Odyssey tá entre os melhores ou piores desse estilo. Eu vou mostrar tudo do game pra você e depois você me diz aí nos comentários. E aí galera, aqui é o Johan novamente com as minhas impressões sobre o game The Dragon Odyssey, o novo MMORPG misturado com RPG de ação que foi lançado pela Neocraft, produtora de vários títulos famosos como Guardians of Clodia, o lindo Ash Echoes, Cyber Rebellion, lindo também, esses todos têm review aqui no canal, Tales of Wind, enfim, tantos outros. Esse título em si, o Dragon Odyssey, foi lançado no dia 1º, no primeiro dia do ano. O que me faz pensar como esses caras arranjam tanto tempo para fazer tantos lançamentos. Vou mostrar para vocês o gameplay, os principais modos de jogo, os pontos positivos e negativos e dar meu veredito se eu acho que vale o seu tempo ou não. Então se inscreve aí no canal se gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. Beleza, galera? O jogo começa com uma boa animação, inclusive que lembra Heroes of the Might and Magic. Quem lembra? Esse dá saudade, hein? Principalmente o 3. O 4 também é muito bom, mas o 3 eu acho que ainda é o melhor. Pra quem lembra, pra quem jogou, pra quem é dessa época, deixa aí nos comentários qual o melhor Heroes pra você. Apesar, claro, desse jogo aqui não ter nada a ver com Heroes, tá? Já vamos deixar claro. Clicando então para começar, já vamos direto para a escolha de classe de personagem. Assim como no Diablo, por exemplo, em outros jogos que vem uma animação e logo você cai numa espécie de fogueira, sabe? Que acampamento, que você pode escolher o tipo de classe. E nesse caso são 8 classes no total e cada uma evolui para outras 2 classes mais adiante. Então a gente tem o Berserk, que é o tanque do jogo e pode evoluir para Guardian, se tornando realmente um tancão, ou Destroyer, indo mais para um Berserk de ataque, né? Um guerreiro. Nós temos o Mago, que é o típico DPS de longa distância, que evolui para Warlock ou Enchanter. Tem o Padre, que mistura aí magia de luz e trevas, e pode evoluir para Sábio ou Vidente. Tem o Warlord, que eu entendi como o porradeiro melee, de curta distância, e pode também virar Guardian ou Destroyer. Então também pode virar mais para tanque ou mais para um personagem DPS. Tem o Profeta, que é o curandeiro mesmo do jogo. E também evolui para Sábio ou Vidente. Sucubus, que é uma espécie do personagem Ranger ou Assassin, né? O assassino do jogo. E evolui para Reaper ou Slayer. E o Pistoleiro, que é o char de destreza com dano de longa distância. Como se fosse o arqueiro do jogo, né? Mas usa pistola e pode evoluir para Technician ou Cannoneer, que é um canhoneiro, vai. E são essas as classes. O design em si dos personagens e as animações, a meu ver, me pareceram um pouco genéricos, tá? Então, com alguns pontos interessantes aqui e ali, fica para mim abaixo da média, a despeito da boa animação que a gente teve no começo. Então já não me passou uma boa impressão essa parte aqui. Tá bom que dá para customizar um pouco esses personagens, mas a interface é meio truncada e muita coisa não tá nem liberada. É até sacanagem comparar esse tipo de customização com games que realmente investiram tempo nesse sistema, como o Moonlight Blade, por exemplo. Aqui mais de perto, os modelos e a movimentação dos personagens parece ainda mais tosco. Dá para mudar alguma coisa que realmente faz diferença, como cor de pele ou do olho, e escolher entre algumas skins. Mas na real, essa parte do jogo joga mais contra do que a favor. Eu não curti não. Quando o jogo começa para valer, dá para escolher o tipo de movimentação de câmera, ou full 3D, totalmente 3D, ou uma visão isométrica, tipo o Diablo. Mas fora isso, vi muito mais coisas negativas que positivas, infelizmente. Vamos a elas. Primeiro, o gráfico em si do cenário está bem abaixo da média para esse estilo de jogo. As mudanças que a gente fez no personagem são praticamente invisíveis
E para piorar, as skills têm uma animação pobre, quase que sem graça. Nem o boss ou a animação que vem em seguida acabam salvando. Pelo contrário, o boss é genérico, longe de bosses lindos como o dragão de King's Arthur, por exemplo. E a animação é muito abaixo da primeira também, mostrando um nível de definição baixo, assim como o número de polígonos, textura, tudo mais. Isso mesmo colocando os gráficos no último, no máximo. O gameplay é o típico de MMORPG, com pequenas quests que a gente vai fazendo em cadeia, uma atrás da outra. A gente vai seguindo então de um objetivo a outro, no caso desse game propriamente, sem conseguir nos desviar muito do caminho. E para avançar, temos que ir matando monstros, coletando itens, embora no começo não são drops, mas recompensas das missões, e liberando novas skills que continuam pobres de tudo. Pelo menos a maioria dos diálogos estão dublados. A dublagem também não é aquelas coisas que diga assim, supimpa, que dublagem, mas passa. E a parte boa, e também o ponto mais positivo do jogo, é o sistema de pets. O pet em si tá até que legalzinho, embora durante a batalha o gráfico não ajude, né? Agora, o sistema de pets é legal sim, no sistema aí de mascotes. E é mais legal porque dá para coletar esses ovos tanto durante o jogo quanto através do gacha e ir colecionando, tá? Então seria uma coleção de mascotes aí, como tem em outros jogos, inclusive no Cloud. Esse aqui tá até aparentemente um pouco adiante, parece. Cada um dos pets ajuda a gente de uma maneira diferente. E também dá para evoluir esses pets que trocam de fisionomia a cada evolução de estrela, ficando cada vez mais legais visualmente e mais poderosos também. Inclusive, durante o evento de login de 7 dias, os devs dão 2 ovos vermelhos, que vão resultar em pets raros, e no 7º dia, um pet dragão, esse sim, muito louco. E dá para equipar até 3 pets, 3 massacotes, ao mesmo tempo, sendo que começamos com apenas um e vamos abrindo os outros espaços aí à medida que a gente vai evoluindo no jogo. Outro sistema que está interessante é o de montaria, já que os devs foram bem criativos e dá para pegar várias referências, desde o Warbear do World of Warcraft até a moto do motoqueiro fantasma ou a vassoura do Harry Potter. Inclusive, o jogo já te dá uma dessas montarias logo de cara, um marreco tosco lá, mas um pouco adiante já te dá a opção de escolher uma outra montaria para substituir o marreco, aí fritar, né, fazer na chapa. São 3 opções, como vocês estão vendo aí. Claro que eu fui no cachorro, né? É o mais da hora. Em relação aos modos de jogo, além do modo padrão, que é tipo MMORPG, como eu comentei, tem também modos paralelos, como o de despacho, que é típico de gachas, só que nesse caso a gente manda os pets nas missões, ao invés de mandar os personagens, o que faz sentido. A parte legal é que até aqui dá para conseguir mais ovos para pegar mais pets. Legal. E tem também o modo multiplayer, em que a gente forma time com outros 5 jogadores e vamos para dungeons aí, arrebentar os mobs e derrotar o chefe no final, o chefão da dungeon. O gameplay é divertido, mas dá para ver pela falta de efeitos sonoros na animação do boss ou nos ataques e tudo mais, que é mais uma boa ideia implementada nas coxas. De todo modo, o game oferece muitos modos de jogo, tanto single quanto multiplayer, além de muitos eventos, então quem decidir jogar não deve ter dificuldade de achar o que fazer. Eu não vou trazer mais detalhes de todos os modos aqui para o vídeo não ficar longo demais. Mas claro, também tem o modo PVP, em que enfrentamos outros players na arena. Parece que dá para deixar no automático, assim como nos outros modos todos, mas de repente vai ser aqui nesse modo que a gente vai precisar controlar, talvez contra players mais avançados aí, para poder vencer, o que é positivo para o game como um todo. E é isso aí, galera. Review rapidinho aqui do game The Dragon Odyssey, que é divertido, porque pelo menos para mim esse tipo de jogo que mistura MMORPG com ação é sempre divertido.
Mas a não ser que você esteja cansado dos concorrentes e queira uma API nova, eu aconselharia tentar primeiro outros jogos, como Legends of Neverland, o próprio Guardians of Clodia, se ainda estiver no ar, que é da mesma empresa, o próprio Ash Echoes, ou qualquer um dos outros aí que eu analisei no canal. Eu vou deixar um link da lista de jogos desse tipo que eu avaliei, e certeza que você vai achar alguma coisa legal lá. Mas diz aí, o que você achou desse game? Você concorda com a minha análise ou você acha que eu peguei muito no pé? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal para mais reviews de jogos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.